Então, vamos dar início a este webinar e desde já damos as cordiais boas-vindas a todos os participantes. É um prazer e um privilégio termos aqui convosco. Desde já também uma saudação especial para os nossos palestrantes, o enfermeiro Paulo, a enfermeira Helena e a enfermeira Marisa, e o nosso agradecimento. Eu vou passar antes de iniciarmos o webinar, vou passar algumas informações. Portanto, esta é a agenda, o tema papel dos fatores de crescimento nas radiodermites. A abertura será feita pelo enfermeiro Paulo Ramos, que nos falará do papel dos fatores de crescimento na reparação da pele. Depois entramos na área dos casos clínicos, onde temos a apresentação de casos clínicos pela enfermeira Helena Vicente e depois a apresentação de casos clínicos também pela enfermeira Marisa Matos. No final teremos uma sessão de perguntas e respostas e encerramos por volta das 21h45. Estas são algumas funcionalidades que queremos partilhar com todos. Portanto, os participantes estão sempre com o microfone desligado e caso queiram fazer alguma pergunta, podem ou levantar a mão e depois ativaremos o som, ou fazer a pergunta, o comentário na caixa, no chat, que aparece no ecrã para perguntas e respostas. Todas as perguntas devem ser colocadas no final de todas as apresentações e o enfermeiro Paulo vai indicar quando se inicia o período de perguntas e respostas, que durará no máximo 15 minutos. Se existirem perguntas que não seja possível responder neste período, nós ficaremos com essas questões e ou enviam-nos para o e-mail ou depois nós faremos chegar as respostas ou através do enfermeiro Paulo, ou da enfermeira Helena, ou da enfermeira Marisa. Agora passo a apresentar os nossos palestrantes. Começo pelo enfermeiro Paulo Ramos, enfermeiro na USF Corino de Andrade, licenciatura em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem do São João, mestrado em tratamento de feridas e viabilidade celular pela Universidade Católica Portuguesa, membro do Conselho da EUMA, coordenador pedagógico e formador do curso de feridas e viabilidade celular BioWiser e vice-presidente da APT Feridas. Enfermeiro Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Agora a enfermeira Helena Vicente, enfermeira no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, enfermeira especialista e mestre em enfermagem médico-cirúrgica na vertente oncológica, pós-graduação em feridas e viabilidade celular e coordenadora da consulta multidisciplinar de estudo e tratamento de feridas do IPO de Lisboa. Muito obrigado também, enfermeira Helena Vicente, pela disponibilidade. E agora a enfermeira Marisa Matos, enfermeira no Serviço de Radioterapia do Instituto Português de Oncologia do Porto, competência acrescida e diferenciada em enfermagem oncológica, uma pós-graduação em avaliação e intervenção em feridas e é a coordenadora do grupo de feridas em oncologia da PTF. Portanto, muito obrigado a todos e desde já passo então a palavra ao enfermeiro Paulo para iniciar este webinar. Ora, boa noite a todos e a todas, espero que seja tudo bem ao fim de um dia de trabalho, de um início de semana que se revela sempre desafiante em todos os contextos. Agradecer as pessoas que estão a assistir e agradecer obviamente a Exalderma por esta oportunidade de reunir este painel para falarmos aqui de uma realidade que é emergente e devido ao crescimento das doenças oncológicas e a radioterapia como sendo uma das armas terapêuticas muito usadas, obviamente que isto é um tema pertinente e cada vez mais discutido para quem se dedica nesta área da prevenção e tratamento de feridas. E isto, para quem já nos vem acompanhando, nós vamos fazer um conjunto de webinars associados aos fatores de crescimento, que é associado à cicatriz, à pele perlesional, à queimadura e outras situações. E para conhecermos um pouco a amostra de quem está connosco desse lado, pedíamos só para responderem aqui umas breves questões. E a primeira é esta aqui, ou seja, gostaríamos de saber de onde é que vocês vêm, onde estão a ver-nos, para também percebermos até onde vamos, até onde conseguimos chegar. Portanto, podem votar através do ecrã ou do smartphone ou clicando na opção no vosso PC.
ou tablet, dependendo do dispositivo que estão a usar, como é óbvio, não é? Aqui temos o Norte, Porto, Centro, Coimbra. Pedro, não quero dizer nada, mas Coimbra, quer dizer, agora estão a aparecer as pessoas de Coimbra, sim senhor. E o Sul também está a aparecer. Temos aqui uma amostra bastante homogénea. Parece que das ilhas não temos muitas pessoas. Bons. Com certeza que sim. Disso não temos dúvidas. Já quase metade das pessoas que estão a ver-nos já votaram. Vamos só dar aqui mais mais uns segundos, porque obviamente... Mas sim, Coimbra está agora a revelar-se. Eu parece que provoquei alguma coisa. Mas sim, temos aqui o continente bastante bem distribuído, digamos assim, não é? Temos aqui um colega dos Açores, portanto, afinal, as ilhas também estão aqui representadas. Outra coisa que também já está a decorrer é que se já alguma vez utilizou o Dermexel nos seus doentes, a maioria dos que estão a ver-nos já usaram, portanto, já conhecem. E, essencialmente usaram nas duas situações que nós vimos já discutir nos outros webinars, que é na remodelação da cicatriz na pele circundante de ferida, embora na queimadura também já está aqui, também já o utilizaram, 6 colegas dos que nos estão a ver. Portanto, temos aqui realmente, e depois aqui noutras situações, 43% dos colegas que nos estão a ver já utilizaram noutras situações. O que seria interessante é, às vezes, se no chat depois quiserem partilhar alguma experiência, sintam-se à vontade para o fazer. Vamos só dar mais um minutinho, até às 21h10, e encerramos depois o enquete e vamos prosseguir para o webinar, até para respeitar o tempo que nos é dado. E vamos até aos 3 minutos de tempo do enquete e depois iremos avançar. Até porque eu já começo a não ter muito mais para vos dizer e, portanto, começo a ter... Só se contar uma anedota, mas acho que não vale a pena chegarmos a esse ponto. Nas outras utilizações, é que tem mais votação comparado com a remodelação de cicatriz, ou a pele, ou a queimadura. Muito bem. É muito interessante. Estão a falar certamente de algumas radiodermites também que já retrataram eventualmente. Se calhar algumas também. Algumas. Ora bem, atingimos os 3 minutos de enquete, acho que devemos avançar para não tomarmos mais tempo, quase 100 pessoas votaram, portanto temos aqui uma boa amostra das pessoas que nos estão a ver, portanto peço desculpa, vou encerrar e vou compartilhar estes resultados só para vocês verem então realmente. A maioria das pessoas vê-nos na Zona Norte, mas também realmente o centro, Coimbra, Lisboa, e temos realmente um colega dos Açores. Obrigado pela presença. Um colega ou uma colega. A maioria das pessoas que nos estão a ver já utilizaram o Dermexel e realmente a maioria das pessoas utilizaram noutras situações, mas também realmente se nós juntarmos aqui a remodelação da cicatriz com a pele circundante, sendo que as pessoas podiam votar em várias dessas opções, portanto, obviamente que... Mas dá aqui já uma ideia da experiência prévia que muita da nossa audiência já tem com o produto. E sendo assim, sem mais delongas, eu iria então, desde já, compartilhar a minha tela para vos falar um pouco do tema que me foi pedido hoje, que é realmente fazer um pequeno contexto dos fatores do crescimento e também qual o seu papel na reparação da pele. E relativamente a esta palestra, obviamente que estamos aqui no webinar com o apoio científico da Exalderma, no entanto o conteúdo da palestra será da minha inteira responsabilidade. E realmente só, muito sumariamente, vamos só rever o que é que a pele, as suas funções, o que é que, estamos a falar aqui de mecanismo de integração cutânea, aspectos relacionados com a regeneração e reparação da pele, a importância da hidratação cutânea e a importância que os produtos que aplicamos na pele têm e o seu impacto na hidratação cutânea e que faz com que haja uma melhor reparação. Os fatores de crescimento, como é que atuam, qual é a sua ação, qual é a especificidade do complexo GFC que está no Dermexel e algumas mensagens muito rápidas. Como objetivos desta apresentação, basicamente queremos enquadrar o que as colegas, com a enfermeira Helena e a enfermeira Marisa, terão a oportunidade de falar de seguida, mas vamos falar um pouco da importância da homeostasia cutânea, porque a pele é feita para nos proteger, é feita para ser uma barreira, quer física, quer mecânica, quer
biológica, quer química, para o ambiente externo, e eu preciso que essa barreira esteja reparada e que esteja, peço desculpa, funcional, e quando não está, que seja rapidamente reparada para que eu consiga manter o meu bem-estar. E, portanto, para isso precisamos, muitas vezes, quando há agressões, de aplicar produtos e que possam realmente dar essa reparação, e no caso darmos aqui a conhecer o complexo dos fatores de crescimento como dos produtos que pode nos ajudar neste processo. Eu não vou demorar muito tempo com este slide. Estamos todos habituados a ver e saber quais são as funções da pele, o que é que ela faz. Eu já disse há pouco algumas delas. Hoje iremos focar essencialmente uma agressão muito específica, que é a radiação ionizante. O que é que a radiação ionizante faz à nossa pele? E realmente, quando a pele é irradiada por este tipo de agente físico, como é que ela vai reagir e como é que eu posso potenciar para que ela, digamos que, rapidamente se repare e readquira estas funções que vocês estão a ver aqui, desde a barreira física, química, biológica, desde a proteção, da termorregulação, da função imunológica. A pele é um órgão imunológico por natureza, ela sente aquilo que está à volta e reage, quer do que vem de fora para mim, quer do que vem do interior do corpo por reações imunológicas que se manifestam na pele. E não nos podemos esquecer uma coisa muito importante: a comunicação, a expressão corporal, a forma como eu interajo, a maneira como eu estou neste momento aqui neste webinar. Por exemplo, vocês podem ver até pelo estado da pele se a pessoa está cansada, se a pessoa está triste, está emocionada, e portanto também é uma função importante que não nos podemos esquecer. Todos nós conhecemos realmente a complexidade de agressões que a pele é sujeita e sabemos os fatores que podem aumentar a sua suscetibilidade e diminuir a sua tolerabilidade aos agentes agressores. Estão aqui todos elencados, ou alguns elencados, mas como disse, hoje iremos focar na radiação ultravioleta desculpem, aqui pus ultravioleta e ionizante, mas iremos focar mais na radiação ionizante, que é isso que vamos discutir neste webinar. Mas não nos podemos esquecer que tudo o que eu coloque na pele, a pele irá reagir de alguma forma e, portanto, eu tenho que estar atento a esse processo. E ela reage como? Reage por um processo ordeiro de reparação. Aqui está associado à cicatrização, mas tudo o que entra em contato com a minha pele e que lhe provoca algum tipo de agressão vai provocar uma reação inflamatória. Reação inflamatória é essa que acaba por depois haver um processo de reparação, associado também à reparação, há um processo de remodelação e de maturação, e depois há o restabelecimento da homeostasia. Eu penso que aqui há uma colega que levantou a mão, e eu não sei se foi algum incidente ou se realmente quer falar neste momento, mas pedia só então para guardar essas questões para o final, se pudesse ser, tal como o Pedro explicou há pouco. E, portanto, por esta forma ordeira e, digamos, sequencial que existem eventos, a pele irá se restabelecer a sua função. E qual é o papel da hidratação? A pele é um órgão que é constituído por água, ou uma grande parte da pele tem água na sua constituição. Água é essa que está desde a epiderme e está muito na derme, sendo que a principal molécula, a principal proteína que aprisiona a água na derme é o ácido hialurónico. E, portanto, sempre que eu tenho uma quebra da função barreira, ou seja, tenho uma lesão do extrato córneo, que é o último substrato da camada da epiderme, eu posso ter este fenómeno de perda de água transepidérmica. O que é que eu preciso fazer aqui? Preciso de potenciar o processo de reparação para que rapidamente se sele esta camada córnea e que não haja esta perda de água transepidérmica. Quando eu tenho perda da epiderme e passo a ter uma fria de espessura parcial, eu passo a ter realmente uma perda de água muito mais elevada. E daí que toda a pele lesada ou sujeita a lesão precise de um fator hidratante, precise realmente de um agente que possa ter capacidade umectante, que dê água à pele, e de emoliente, ou seja, que não lhe permita perder água, ou impeça esta perda de água. E aí nós temos realmente o ácido hialurónico como uma das principais moléculas. Então, o que é que os fatores de crescimento interagem aqui? Interagem com uma situação que realmente é um polipeptídeo muito ativo. O nosso corpo comunica de duas formas. Comunica por impulsos elétricos e comunica por mediadores bioquímicos.
Só existem estas duas formas. E o fator de crescimento é um mediador bioquímico que entra nesta cascata de eventos de reparação e vai sinalizar e vai permitir que esta cascata e que esta sucessão de eventos se dê de forma ordeira e de forma, digamos que, orquestrada para que o processo de reparação se dê muito mais rapidamente. E o que é que o MPC, o complexo fator de crescimento, tem? Tem realmente estes polipeptídeos de uma forma biologicamente ativa e que podem mimetizar aqueles que o meu corpo produz para que o processo de reparação se acelere, ou para alavancar um pouco melhor esse processo de reparação. Quais são esses fatores de crescimento que estão presentes no complexo GFC? O Epidermal Growth Factor, como podem ver aqui, estimulam os fibroblastos e estimulam a parte do colagênio e realmente ajudam nesta produção de colagênio. O TGF, principalmente a sua isoforma beta, porque é realmente muito mais ativo na parte da angiogénese, na regulação do colagênio e na mediação de fatores inflamatórios. O TGF, a sua isoforma alfa, está associado muitas vezes com a sua desregulação a cicatrizes hipertróficas, portanto, a sua isoforma beta está comprovadamente mais ativa na parte da modulação e na parte do processo inflamatório até na fase proliferativa. Temos o fator de crescimento associado aos fibroblastos, o FGC, importantíssimo na epitelização e na fase de granulação, e temos um dos mais importantes, que é o Plaque Derivative Growth Factor, fator relacionado com as plaquetas, que realmente é dos primeiros, se nós virmos os eventos bioquímicos na cicatrização de feridas, é dos primeiros a ser ativado quando há uma área lesada e tem um potencial quimiotáxico brutal para que haja ativação do processo de reparação e, neste caso, cicatrização. E tem um último, que é o Insulina Growth Factor, que realmente são segregados durante o processo inflamatório, que modelam também e coordenam a transição da inflamação para a fase proliferativa, algo que nós conseguimos perceber na cicatriz, muito na cicatriz, que realmente com o uso deste produto nós conseguimos desinflamar com alguma facilidade a área afetada. Portanto, o complexo GFC é complexo por estes 5 fatores de crescimento derivados da proteína whey do leite e, portanto, que são modelados e são realmente transformados a nível industrial e ativos para que possam mimetizar aquilo que o meu corpo faz já naturalmente. E isto está realmente suportado em alguma evidência, neste caso in vitro, que vem-nos de claramente perceber que o MPC tem uma importância e ajuda na estimulação na síntese do colagênio tipo 1 por parte dos fibroblastos, assim como na síntese do ácido hialurónico, como vocês recordando aquilo que eu disse há pouco, é a principal proteína que aprisiona a água, tem um efeito humectante brutal, humectante na derme, e, portanto, daí a sua importância no processo de reparação cutânea e também no processo de cicatrização de feridas. Novamente, a fibronectina, que é uma proteína também que está muito presente na matriz extracelular, também é estimulada a sua produção, bem como realmente a suavidade da pele parece realmente melhorar comparativamente com o placebo quando aplicamos este produto. Novamente, há aqui algumas situações também que já observamos, mas o aumento da espessura, ou seja, uma fase de maturação mais acelerada, porque há uma rápida reparação, e daí que, comparativamente com o placebo, há uma melhoria na espessura da pele, assim como a reduzir a profundidade de rugas, comparativamente com o placebo novamente. Então, e que na prática clínica, o que é que podemos aplicar o Dermexel? Realmente, desde os abrasões ou irritações cutâneas, feridas sem sinais de infecção e sem acompanhamento cutâneo, mas, contudo, ter alguma precaução, porque as feridas terão que ser de espessura parcial e realmente é uma indicação que ainda está um pouco off-label. Contudo, nos bordos, na pele circundante, nota-se muita ativação dos bordos quando aplicamos o GFC, o Dermexel. Nas cicatrizes, em que já vimos fazendo vários webinars, em que focamos a cicatriz, a pele circundante, realmente parece-nos uma mais-valia. Nas dermatitoddermatoses, sem perda da espessura parcial da pele, ou seja, nas tipo 1A, e sem sinais de infecção, eczemas e queimaduras solares de primeiro grau. Como algumas mensagens gostaria de deixar para passar a palavra à enfermeira Helena Vicente, que vai partilhar connosco a situação da radiodermite e alguns casos.
A mensagem que queria deixar era simplesmente: deve ser considerada a sua utilização em pele sujeita à agressão frequente, porque com os efeitos que tem vai aumentar a capacidade da resistência à pele a essas agressões. Parece acelerar mecanismos fisiológicos de reparação cutânea, pelos seus efeitos que tem in vitro e já o que vimos in vivo de estudos de caso que foram feitos, no estudo de factos, recentemente, que foi concluído, parece realmente que isto acontece e com um resultado bastante apreciável. E também o creme de fatores de crescimento parece facilitar o processo de maturação e consolidação da pele após a agressão. Isso vemos também pelos estudos que foram feitos in vitro e também in vivo, parece realmente que conseguimos ver essa consolidação do processo de maturação. Resta-me só agradecer mais uma vez a oportunidade por estar aqui presente em conjunto com este painel, que é uma honra enorme, e agradecer à Exalderma esta oportunidade, e eu iria então interromper o meu compartilhamento e passar a palavra à enfermeira Helena Vicente. Entretanto, as questões podem ir colocando no Q&A ou no chat, para depois no final termos algum espaço de discussão aqui entre os colegas e os nossos palestrantes. Helena, o palco é teu. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Paulo. Espera, não está nada. Tá, ok. Ok, estão a ver a partilha toda, da tela toda? Sim? Sim, ok. Então, boa noite a todos. Obrigada, Exalderma, pelo convite de estar aqui. Cumprimentar também os web colegas que estão aí deste lado e a todos vós que estão deste lado a assistir. Espero que seja do vosso agrado. Então, e antes de fazer relato um bocadinho da nossa experiência deste produto no IPO de Lisboa, gostaria de fazer um enquadramento no contexto em que estes casos clínicos vão acontecer, que é o contexto da radioterapia. Tal como o Paulo disse, a radioterapia é uma arma terapêutica para a doença oncológica, utilizando as radiações ionizantes, tanto para fins curativos, paliativos ou até mesmo de controle sintomático. A radiodermite é uma forma de toxicidade cutânea, portanto, o efeito secundário da radioterapia na pele, e é um efeito extremamente comum e que, apesar de ser uma ferida superficial, é frequentemente de gestão muito complexa, muito dolorosa e muito desconfortável para o doente, implicando inclusivamente a suspensão do tratamento. Portanto, é um problema sério. E, afinal, o que é a radiodermite? Como podemos ver aqui neste esquema, tudo acontece na camada basal da epiderme, portanto, aliás, na camada superior da pele, a epiderme. E o que é que acontece? As radiações ionizantes, ao atravessarem a pele em direção ao tumor, acabam também por danificar as células sãs da camada basal. E dentro dessa viagem que as células fazem ao longo da camada da epiderme, elas vão subindo e este dano começa a ser observável aproximadamente entre 10 a 14 dias após o início da radioterapia, e são danos que acontecem desde o início da radioterapia. Nós só conseguimos, de facto, observá-los a partir do 14º dia. A pele pode começar a surgir como quente, vermelha e pode até acontecer prurido. Depois, a pele, ao ser de facto agredida, começa a compensar a sua atividade mitótica e começa a produzir novas células, que nós vemos aqui a ver na camada basal. Só que acontece que esta rapidez de repopulação da pele é de facto inferior ao dano que as células tiveram. E, portanto, à medida que essas tais células vão subindo aos estratos mais superiores, nós acabamos por observar as células velhas e começa a aparecer a pele seca e descamativa. A radioterapia continua. As células basais, de facto, não conseguem produzir novas células com essa rapidez, e o que nós
conseguimos observar são então a camada de células velhas e que a pele essa camada da epiderme acaba mesmo por quebrar e aparecem então exudado que corresponde de facto a essas células velhas. Mas isto é de facto em esquema e o que é que nós podemos observar de facto no doente? O que conseguimos observar é exatamente a radiodermite. Portanto, nós temos na fase inicial, podemos assistir a uma radiodermite que nós chamamos de grau 1, em que acontece um eritema ligeiro a moderado, uma alopécia, uma descamação seca, pode acontecer a hipohidrose, pode acontecer na fase mais grave da radiodermite e, portanto, mais avançada na fase do tratamento, a chamada radiodermite 2, onde acontece o eritema mais acentuado, moderado a intenso. A pele torna-se muito mais sensível, aliás, tanto no 1 como no 2, como no 3, afinal, a pele pode se tornar extremamente sensível e muito dolorosa. Aqui no 2 começa a haver uma descamação úmida e irregular, um edema moderado, e então, na fase da radiodermite 3, e quando há a tal ruptura mesmo de quebra da epiderme, acontece a tal descamação úmida, confluente e um edema marcado. E aqui temos uma situação que, se tornar muito grave, o tratamento de radioterapia pode inclusivamente ser suspenso para não acontecer o grau a seguir, que é o radiodermite grau 4, que eu não tenho aqui, e que corresponde à ulceração da pele e que habitualmente agora, nos tempos que correm, já praticamente não se observa e é habitualmente só com a radiodermite tardia é que esta situação acontece. Ora, perguntam vocês, então, mas os doentes estão todos sujeitos a toda esta situação? Efetivamente, há fatores de risco que os doentes estão sujeitos se prendem com as características do doente, com as características do tratamento, e aqui interessa-nos falar um bocadinho sobre as características da doença, ou seja, a localização onde a radiação vai incidir e locais de mais risco são aqueles doentes que vão irradiar zonas de pregas cutâneas, axilas, mama, cabeça e pescoço, aliás, como são os nossos casos. E depois também em locais onde existam cicatrizes e estomas. Portanto, a radioterapia, como vimos em esquema, e portanto o funcionamento da gênese da radiodermite é um facto que é esperado e que de certo modo acaba por ser inevitável. Também atinge mais as zonas da mama, cabeça, pescoço, pélvica e também as zonas de cicatrizes. Não é por ser simples que elas não são difíceis, são muito dolorosas e implicar a suspensão do tratamento. Habitualmente surge às 2, 3 semanas depois do início da radioterapia, atinge um pico entre os 7 e os 10 dias após terminar o tratamento, e a renovação das células só vai acontecer entre os 10 e 21 dias depois de acabar. Entre as 4 e 6 semanas, a pele deve estar toda reparada, ainda que pode estar ainda escurecida. Pronto, e após este breve enquadramento, vou apresentar o primeiro caso. Trata-se de um homem de 70 anos, um doente com antecedentes pessoais de diabetes, mellitus, não insulinotratado, retinopatia diabética, um quádruplo bypass coronário, duplamente antiagregado. A doença oncológica que lhe surgiu foi um carcinoma do pavimento ocular retroauricular direito. Em outubro faz uma excisão do tumor, em fevereiro tem que fazer um alargamento de imagens e em setembro desse mesmo ano, uma extensa recidida, e o doente entra no IPO para ser submetido a uma parotidectomia total, mais uma celulectomia cervical direita, com reconstrução com retalho e enxertos adjacentes. A ferida cirúrgica complica-se, há uma cicatrização prolongada e difícil. O doente é-nos referenciado em outubro de 2021 com esta zona de enxerto inviável, como nós vemos, e com esta zona de retalho também com problemas, com o retalho parcialmente descolado, mas um descolamento grave. Enfim, as terapias que instituímos
conduz ao encerramento do retalho no dia 6 de dezembro e 10 dias depois o doente inicia a aplicação do Dermaxel, que eu aqui refiro como creme reparador com fatores de crescimento, e inicia aqui nesta zona da cicatriz do retalho 2 vezes ao dia. No dia 20 de dezembro há encerramento da zona do enxerto, portanto a zona superior, mas mais ou menos a 95%, não é total. E inicia aí também o creme reparador e 3 vezes ao dia nessa zona de enxerto. No dia 27 de dezembro, portanto poucos dias depois, ele inicia então a radioterapia sobre o leito cirúrgico, planeia 60 grays aqui na zona da doença e 54 grays sobre a cadeia ganglionar, a zona do retalho que havia cicatrizado há 21 dias. Manteve a aplicação do creme reparador de fatores de crescimento na zona do retalho e inicia também, e mantém também aqui. Pronto. Em toda a restante pele ele aplicou um emoliente. Na segunda semana observamos a zona do enxerto totalmente epitelizada e todas as cicatrizes com maior elasticidade, planas, sem sinais de sofrimento e o doente também confortável. Na quarta semana a integridade mantém-se, a integridade cutânea e a pele sem sinais inflamatórios. No dia do término da radioterapia, assistimos a uma radiodermite em grau 1, com edema, eritema da pele, sensação de calor, mas sem ruptura de pele nem das cicatrizes. Aliás, há uma discreta, mas tão discreta que é quase incontável, perda de pele na zona onde estava a ferida não totalmente cicatrizada. 11 dias depois de terminar a radioterapia, ele recuperava de uma descamação de predomínio seca que tinha na zona cervical, onde aplicava o emoliente, passou também a aplicar o creme, o Dermaxel nesta zona. A zona do enxerto e as cicatrizes estavam perfeitamente recuperadas do edema, do eritema e, portanto, sem alterações. Um mês depois, integridade cutânea em todas as zonas. Refere apenas discreta sensação de repuxamento nesta zona cervical e conforto nas outras zonas. Bom, então, discutindo estes resultados e contrariamente àquilo que era expectável para esta situação, nós tínhamos aqui um alto risco de aumento da ferida cirúrgica ainda não totalmente cicatrizada, portanto faltava muito pouco, e recordo que tinha sido um local operado 3 vezes. O que é que nós verificamos? Verificamos que não só houve esse aumento da ferida, como houve, inclusivamente, uma integridade cutânea que não era de facto esperada e, portanto, que foi muito bem-vinda. E ganhos na qualidade das cicatrizes, nomeadamente na elasticidade e na maleabilidade. São zonas anatómicas de risco, toda a gente sabe disto, e na verdade de risco grave, para radiodermites grave, e aconteceu uma radiodermite apenas de grau 1 e grau 2 na outra zona. Eritema e descamação seca foi o que aconteceu e o doente acabou por, contrariamente ao que era expectável, muito desconfortável, apenas uma sensação de calor tolerável e sensação de repuxamento também tolerável. O segundo caso é de uma senhora de 43 anos que tem os antecedentes pessoais de fibromialgia, uma neoplasia da mama direita, fez a sua quimioterapia neoadjuvante e em agosto faz então a sua tumorectomia com plastia e com uma muito frequente complicação cirúrgica com necrose a nível do chamado sutura do T invertido, portanto que que resulta da mamoplastia. Foi uma situação muito difícil de debelar e em 11 de novembro a doente chega até nós, pedem-nos ajuda para ajudar a resolver, até porque o timing de início da radioterapia estava mesmo a terminar, senão depois já não faria efeito em termos efeito terapêutico. Assim, em 25 de novembro nós conseguimos avançar de facto e temos praticamente encerrada essa ferida cirúrgica. Em 29 de novembro, portanto 4 dias depois, ela encerra, inicia o creme também Dermaxel 2 vezes nessa cicatriz, 2 vezes ao dia, emoliente em toda a zona mamária e no dia a seguir, portanto a cicatriz, a ferida ainda nem tinha sequer ganho alguma maturação, inicia a radioterapia com 50 grays na mama direita e cadeia ganglionar e 60 grays no leito tumoral. Na terceira semana de início da radioterapia,
àquilo que nós esperávamos que pudesse vir a acontecer, uma perda de pele na linha de cicatriz, mas uma perda pequenina. Iniciei então só e apenas aqui, alginogel 3,5 no local e mantém o Dermaxel em toda a cicatriz e periferia, desculpem. À quarta semana há um aumento desta perda de pele, começa-se a visualizar a tal radiodermite grau 1, discreta sensação de calor e mantém os mesmos cuidados. Na quinta semana da radioterapia, verificamos que não há agravamento, há estabilidade de toda esta radiodermite, esta tal ferida, até esta perda de pele até nos parece até ligeiramente melhor, mas pronto, estará estável, menos sensação de calor e mantém os cuidados. Termina, isto é no dia em que termina a radioterapia, está perfeitamente estável, como podemos verificar, a radiodermite também estável e há uma radiodermite na zona axilar e inicia também aqui o Dermaxel em vez do emoliente e mantém os restantes cuidados. Na primeira semana pós-radioterapia, a doente envia-nos uma foto e, como podem verificar, é uma selfie, pode parecer que é outra mama, mas na verdade não é. E o que nós assistimos é que isto está tudo muito mais cicatrizado esta pele, não só a zona da radiodermite, como também a tal ferida, a tal perda de pele. Mantém os cuidados e na segunda semana, surpreendentemente, esta cicatriz esta perda de pele está cicatrizada, termina o alginogel e mantém este Dermaxel. Na terceira semana, a pele ainda está escura, aliás, como é normal, portanto, na zona onde aplicava o emoliente, a pele da cicatriz está clara, era a zona onde aplicava o Dermaxel. Na oitava semana há uma franca recuperação da cor da pele e há uma franca recuperação, se repararmos, na estética e no aspecto e também na performance, digamos, da cicatriz. Então, e mais uma vez também, contrariamente ao que era expectável para esta situação, que era uma situação de alto risco de reabertura desta ferida cirúrgica que tinha uma cicatrização instável e também alto risco de uma posterior cicatrização prolongada e muito difícil. Aconteceu, na verdade, discreta reabertura da cicatriz durante a radioterapia, somente na terceira semana. Houve, inclusivamente, estabilização dos danos da ferida durante a radioterapia, o que de facto é muito bom, e o que de facto foi muito bom foi que a cicatrização ocorreu de uma forma muito rápida, após a segunda semana do término da radioterapia e com uma abordagem extremamente simples com o alginogel que permitiu o autocuidado que nem sempre é possível que acontecer. E a tal remodelação da cicatriz às 8 semanas. Também é uma zona anatómica de grande risco para radiodermites graves e tivemos apenas uma radiodermite 1 com uma sensação de calor perfeitamente tolerável para esta doente, o que foi muito bom. Então assim, podemos dizer que a nossa experiência do Dermaxel na radioterapia, em ambas situações, e contrariamente ao que é a nossa prática clínica e é também ao que vem descrito na literatura, se a ferida cirúrgica estiver no campo da radiação, há de facto grande risco de haver danos nos tecidos. E são riscos de quê? De diminuição da força têncil, da ulceração, da atrofia da pele, da fibrose, que acontece muito frequentemente e que neste caso de facto não aconteceu. Também é verdade que esta pele agredida pela radioterapia e que foi demonstrada pelas fotos foi inesperadamente recuperada e muito positiva, o que contraria de facto a nossa prática clínica e mais uma vez a literatura, que diz que locais como cabeça e pescoço e mamária apresentam um risco muito elevado de radiodermites e também de radiodermites com muita gravidade. E assim nós poderemos dizer que a nossa experiência com a utilização do Dermaxel na radioterapia, podemos dizer que estes casos clínicos com alto risco de complicações cutâneas e graves terminaram a radioterapia, no fundo, sem grande compromisso da pele e com muito mais conforto do que outros doentes em situações similares. Assim, alcançamos que o Dermaxel, de facto, é um recurso a ter em conta na área da radioterapia. Muito obrigada e depois fico disponível para as questões e a palavra segue para a Marisa.
Obrigada. Conseguem ver a minha tela? Sim? Obrigada. Antes de mais, boa noite a todos. Obrigada, Exalderma, pelo convite. Cumprimentar os meus ilustres colegas, cumprimentar a todos os que nos ouvem, e passava antes à declaração de conflito de interesses, correndo o risco de ser repetitiva, mas não posso deixar de o fazer. Obviamente que esta sessão tem então o apoio da Exalderma, mas o conteúdo e opiniões por mim expressadas são da minha inteira responsabilidade. Após a excelente apresentação da Helena sobre o enquadramento das radiodermites, passo então a apresentar os casos clínicos que tenho para vos apresentar. O primeiro caso clínico refere-se então a uma utente do sexo feminino, de 61 anos, sem alergias conhecidas, com diagnóstico de carcinoma da mucosa jugal e trígono retromolar esquerdo, com antecedentes pessoais de litíase renal e síndrome depressivo, ex-fumadora, deixou de fumar há 24 anos e com medicação habitual dirigida para o síndrome depressivo, e também fazia analgesia em SOS, e já vão perceber o porquê no diapositivo seguinte. Como tratamento, esta doente foi submetida então a exérese da lesão e esvaziamento ganglionar cervical esquerdo e proposta depois para quimioterapia e radioterapia concomitante. Quimioterapia com cisplatino e radioterapia previstas 33 frações, das quais só realizou 32 por degradação progressiva do estado geral, portanto esta doente teve por terminado o seu tratamento no dia anterior à data prevista, exatamente por esta situação. Perfez então um total de 64 grays ao leito tumoral primário e às cadeias ganglionares esquerdas, e 60 grays nas cadeias ganglionares esquerdas e 54 grays aos níveis 1A esquerdo e 1A a 4 à direita. Como a Helena apresentou e bem, a toxicidade radioinduzida é cumulativa e isto é válido principalmente também para a radiodermite. Como a Helena falou, a radiodermite surge mais a partir dos 14, é mais visível a partir das 14 frações, pelo que eu decidi apresentar então a monitorização dos meus casos clínicos desta forma. A doente inicia então o tratamento e eu tenho a referir que esta doente apresentava então uma cervicalgia esquerda, motivo pelo qual fazia o paracetamol e o ibuprofeno em SOS. Quando iniciou o tratamento apresentava também um trismus moderado, a abertura máxima da cavidade oral era de 1,5 cm. A alimentação desta doente, a consistência da alimentação era sólida e o estado funcional desta doente, segundo o índice de Karnofsky, correspondia a 90, portanto, mínimos sinais e sintomas, capaz de realizar as suas atividades com esforço. Às 14 frações, portanto, quando já é esperada alguma toxicidade do tratamento, esta doente apresentava então uma radiodermite grau 1, uma mucosite grau 1 e grau 2 na língua e na cavidade oral, uma dor marcada na língua e na região mandibular esquerda que condicionou já um ajuste medicamentoso, nomeadamente um fentanil transdérmico e também um fentanil sublingual em SOS. Já houve aqui uma necessidade de ajustar a consistência da alimentação para uma dieta cremosa. O índice Karnofsky manteve-se igual, embora a doente já referisse astenia. E às 26 frações de tratamento, esta doente apresentava então uma radiodermite grau 2, portanto já com descamação úmida, e houve então a necessidade de implementar cuidados de penso antes e após o tratamento. Antes porquê? Porque quando os doentes fazem tratamento de radioterapia à região da cabeça e do pescoço, como muitos de vós saberão, é aplicada uma máscara de imobilização que é fixada à marquesa de tratamento, é um material rígido e que é bastante doloroso quando os doentes apresentam uma descamação úmida, colocar esta máscara sob a pele do doente que está com perda de integridade cutânea. E, portanto, esta doente vinha efetuar penso antes do tratamento e era aplicado um apósito siliconado. Após o tratamento voltava novamente e era feito os cuidados à radiodermite de acordo com o protocolo de serviço, nesta fase com um enzima alginogel e um apósito siliconado, mas já após o tratamento.
No penúltimo dia de tratamento, então, esta doente foi reavaliada pelo médico radio-oncologista e, dado o seu estado geral debilitado e a degradação progressiva do seu estado geral, houve a necessidade, então, de dar por terminado este tratamento. A doente apresentava, então, uma radiodermite grau 3, mucosite grau 2 e áreas de mucosite grau 3. Houve, inclusive, nos dias anteriores, necessidade de pedido e articulação com a consulta da dor, mas ainda assim a dor não estava controlada a nível da cavidade oral. Apesar de toda a medicação e todo o ajuste que foi feito, a dor ainda não estava controlada nesta fase. E a consistência da alimentação era cremosa e líquida, e a doente termina então o tratamento com um índice de Karnofsky correspondente a 80, portanto sinais e sintomas maiores, e que realiza as suas atividades com esforço. Esta é a imagem então que eu tenho para vos mostrar relativamente a esta doente. 2 dias após o término do tratamento, a doente apresenta então uma radiodermite grau 3, com uma descamação úmida na hemiface esquerda, com descamação úmida extensa com tecido fibrina, com exudado purulento em pequena quantidade na região cervical. Nesta fase o tratamento já estava a ser feito com polihexanida em gel e após siliconado, e na pele íntegra circundante estava a ser aplicada a trolamina. Se repararem, já é possível verificar algumas ilhotas de tecido epitelial em algumas zonas no centro da descamação úmida, portanto já nos indica que haveria aqui alguma epitelização a surgir, mas a verdade é que a doente tinha um estado geral debilitado e estava numa fase bastante debilitada. Chamo agora a vossa atenção para as as 3 imagens da esquerda, que correspondem a 14 dias após o término do tratamento, que é a fase em que a doente inicia então a aplicação do creme de fatores de crescimento nos bordos da descamação úmida e na restante área irradiada, na pele íntegra, obviamente, mas em toda a área irradiada. Foi aplicada então em toda a área circundante à descamação úmida, e nas imagens da direita podem ver o resultado uma semana após a aplicação do creme de fatores de crescimento, e é possível verificar então que na hemiface já temos uma descamação, já a descamação úmida está cicatrizada. Na região da submandibular esquerda temos diminuição do diâmetro da descamação úmida e já com tecido epitelial circundante à descamação úmida. Resumindo, na imagem da esquerda, 2 dias após o término do tratamento, temos uma descamação úmida extensa. 14 dias após o término do tratamento, a doente inicia então a aplicação do creme de fatores de crescimento, e 44 dias após o término do tratamento, ou seja, 28 dias após a aplicação do creme de fatores de crescimento, nós temos um bom resultado estético, com diminuição do eritema, da pigmentação e elasticidade da pele. De referir também que foi fundamental não só a boa adesão, mas também a literacia da doente e da filha, que era a principal cuidadora desta doente, e que foram fundamentais de facto para o sucesso terapêutico desta doente. Passava então ao segundo caso clínico, um senhor de 68 anos, com alergia conhecida ao ácido acetilsalicílico, com diagnóstico de carcinoma da epidermoide pavimento da boca, com antecedentes pessoais de hipertensão, hipertrigliceridemia, não medicado, tuberculose pulmonar em 86, história de asma na infância e rinite alérgica, provável DPOC, hérnia do hiato esofágico, uma gastrite crónica, história de paludismo aos 28 anos e uma cirurgia ao ouvido direito em 2016 por perfuração do tímpano, que condicionou uma hipoacusia esquerda, que resultou numa hipoacusia esquerda com uso de prótese, e que acabou por condicionar de facto depois a decisão sobre a quimioterapia, como vão ver de seguida. Este doente era ex-fumador, suspendeu a quando do diagnóstico, também com hábitos alcoólicos no passado, e com medicação habitual a amlodipina, o captopril, o bisoprolol, o alprazolam e o oxazepam. Relativamente ao tratamento, este doente foi submetido a pelviglossectomia e mandibulectomia marginal, com esvaziamento ganglionar cervical nível 1 a 4 à direita e nível 1 a 3 à esquerda.
Um mês após foi submetido a nova cirurgia, desta vez a desbridamento cirúrgico e correção da deiscência da cavidade oral, e proposto então para quimio e radioterapia concomitante, sendo que a quimioterapia com carboplatino semanal, em vez de cisplatino, exatamente pela questão da hipoacúsia que o doente apresentava. A radioterapia, previstos 33 frações, numa dose total de 66 grays, aos níveis 1A a 4 bilaterais e 60 grays, desculpem, ao leito cirúrgico primário. Mais uma vez, relativamente à monitorização do doente, da mesma forma, portanto, quando o doente inicia o tratamento já apresentava cialorreia, uma disfagia grau 4, com alimentação exclusiva por PEG, fibrose cervical e o estado funcional do doente, segundo o índice de Karnofsky, correspondia a 80, portanto, sinais e sintomas maiores, realiza as suas atividades com esforço e tinha também um aspecto emagrecido. Aos 18 tratamentos, este doente apresentava então já uma mucosite grau 2 e também algumas áreas de mucosite grau 3 e uma radiodermite grau 1, também com hiperpigmentação cervical e pele seca. Com 22 tratamentos, apresenta então radiodermite grau 2 com descamação úmida cervical direita com cerca de 2 por 2 cm e inicia então cuidados de penso, sendo que o plano de cuidados era com enzima alginogel e apósito siliconado na descamação úmida, mantendo o gel coloide hidroativo na restante área como até então. No último dia de tratamento, o doente apresenta então uma radiodermite grau 3, mucosite grau 3 e apresenta então uma descamação úmida cervical bilateral com tecido fibrino espesso. Este doente não tinha, sem odinofagia, portanto, e acaba também o tratamento com o mesmo índice de Karnofsky com que iniciou o tratamento. Apesar de 11 dias depois do tratamento, se recordam da apresentação da Helena, portanto, é esperado que após o término do tratamento ainda possa haver um agravamento da radiodermite. A verdade é que este doente até houve uma evolução favorável, ele acabou o tratamento com uma radiodermite grau 3 e 11 dias depois apresenta uma radiodermite grau 2, mas a verdade é que nos últimos 3, 4 dias anteriores a esta data não houve uma evolução, esta radiodermite estava algo estagnada e então houve a necessidade de se mudar o plano de tratamento exatamente para tentarmos que houvesse aqui um avanço cicatricial. Desta forma iniciou-se então a aplicação do GFC nos bordos da descamação úmida e manteve-se então a enzima alginogel no leito da descamação úmida e aplicou-se uma espuma fina a proteger a descamação úmida bilateralmente. 4 dias após a aplicação do GFC já é possível verificar então áreas completamente epitelizadas. Na imagem do canto inferior direito podemos ver que temos áreas completamente epitelizadas já temos também a aproximação dos bordos desta descamação úmida e temos também na imagem superior temos uma franca redução da descamação úmida e várias ilhotas de tecido epitelial também que surgiram. 9 dias após a aplicação do creme de fatores de crescimento, mantemos o plano de tratamento, mantemos a evolução favorável, na região cervical direita praticamente cicatrizada, na região cervical esquerda mantemos a evolução favorável, sem tecido fibrina, aparecimento de ilhotas de tecido epitelial, com franca redução desta descamação úmida e 12 dias após a aplicação do GFC, este doente pedia-nos que, porque este senhor antes do processo de doença vivia fora de Portugal e pedia-nos que queria voltar novamente ao país onde residia anteriormente e, portanto, acabou por ter alta, com a indicação de continuar a aplicar o GFC nos bordos desta descamação úmida que ainda tinha e que ainda apresentava, como conseguem ver na imagem do canto superior direito, e acabou mesmo por ter alta 12 dias após a aplicação do GFC com este ensino e com esta indicação. E então qual é a mensagem que eu tenho para vos transmitir como mensagem final? Portanto, o creme de fatores de crescimento parece ter um efeito anti-inflamatório da pele na área irradiada, e da análise dos casos em que já foi utilizado, constatou-se que é responsável por acelerar o processo de cicatrização, através da diminuição
e regressão da descamação úmida com aparecimento de ilhotas de tecido epitelial. E também no pós-término de radioterapia temos um bom feedback por parte de alguns doentes que efetuaram radioterapia, quer à parede torácica, quer à região de cabeça e pescoço, não só pelo aumento do conforto, mas também que referem uma maior facilidade de mobilização, quer do membro superior ou da região cervical, conforme a área de tratamento, pela melhoria da elasticidade da pele após a aplicação do creme de fatores de crescimento. E porque eu não trabalho sozinha, eu gostava de agradecer a todos os elementos da minha equipa, porque este é um trabalho conjunto e este é o resultado do trabalho de todas nós. Muito obrigada a todos e espero que tenha sido do agrado de todos. Passo-te a palavra, Paulo. Obrigado, Marisa, pela excelente apresentação. Muito obrigado, Helena, também pela excelente apresentação, pelos casos brilhantes que apresentaram. Esta é a altura em que realmente temos aqui algum tempo para algumas questões. Já há aqui uma questão no Q&A, mas não tem a ver com a Rádio Ermite, é da colega Dulce Pina, que realmente coloca aqui no uso ou na experiência no uso deste creme no pós-cirurgia de Dupuytren. Ora, por acaso eu não tenho no túnel cárpico, no síndrome de Dupuytren não tenho propriamente, mas se não estou em erro, num webinar, alguns webinars anteriores que também estava cá connosco o Dr. Simão Serrano, ele apresentava um caso que era semelhante desse, ou seja, nessas cicatrizes da palmares da mão, em que realmente era usado e era usado com bastante eficácia, e principalmente em doentes que já estavam em processos de reabilitação e de fisioterapia, em que às vezes até dá ligeiras deiscências devido ao forçar a mobilização, porque é obrigatório para não haver realmente um agravar da contratura, ou então é mandatório por causa do processo de reabilitação do doente que ele faça uma mobilização precoce, em que realmente o uso do GFC também se comprovou bastante como medida preventiva. E fazendo aqui o paralelismo, espero ter respondido à questão da Dulce, fazendo aqui o paralelismo para os casos que a Helena e que a Marisa apresentaram, realmente, ou seja, ao que eu pude perceber, e eu não percebo muito de radiodermites, não é a minha realidade diária como é das duas colegas, o que se nota aqui é que, e a Helena explicou isto muito bem, ou seja, o que é que acontece numa radiodermite? Se eu percebi bem foi, a pele tem capacidade de reparação ao nível que é destruída. Ou seja, da sua membrana basal tem uma capacidade. E ao que parece, e eu posso estar errado naquilo que estou a intuir, e peço que me corrijam, ao que parece, ao colocarmos o GFC, como ele tem esta capacidade de acelerar o processo pelas suas ações bioativas, acelerar o processo de reparação, vai dar ali uma espécie de um boost e vai compensar este processo, não é? Ou seja, está a haver uma destruição, mas ele acaba por conseguir equilibrar, e talvez seja por isso que haja talvez estes efeitos. O que é que queriam comentar de ambas acerca desta minha conclusão? Pronto, um bocado à trouxa-moxa, como se diz aqui na minha zona, não é? Porque não sou muito entendido na área, mas queriam comentar acerca disto, se pudesse ser. Pode começar a Helena, se não se importar. Sim, senhor. Bem visto, Paulo. Na verdade, nós precisaríamos de muitos estudos para chegar lá, não é? Com certezas absolutas. Mas isto, quer dizer, é um bocadinho também pensar como é que ocorre a cicatrização, como é que ocorre a radioterapia, a radiodermite, e no fundo qual é o papel dos fatores de crescimento estes fatores de crescimento na cicatrização, como tu explicaste, não é? Pronto. E portanto acho que isto faz todo o sentido. Porque só assim se justifica porque é que estes doentes, no caso que eu apresentei, em pleno tratamento e em pleno pico, digamos, em que as coisas podem acontecer e em locais de risco, em situações de risco, as coisas aconteceram com alguma tranquilidade, assim, não é? Portanto, houve ali uma reparação muito boa da pele. E eu acho que também tem muito a ver, e também habitualmente, estes doentes têm os danos na pele, não é? E nós vemos os danos na pele, mas tudo isto é acompanhado com sintomatologia, não é? Que a Marisa bem sabe também, não é? Portanto, isto é uma sintomatologia muito dolorosa, muito de quem está a viver uma inflamação ali aguda, não é? Pronto.
E, de facto, no caso destes 2 doentes, esta inflamação esteve muito, muito soft. Os doentes estiveram pouco sintomáticos. Portanto, o que dá... e a única coisa que aconteceu de diferente foi a atuação do creme, não é? Portanto, só pode ter sido a intervenção ali. Portanto, ali nas células que começaram a reproduzir melhor não é? E a ativar. É a explicação que eu encontro, sim. Marisa, se quiser acrescentar algo. Sim, de facto, eu concordo com a Helena, serão necessários mais estudos, sem dúvida nenhuma, e pegando um bocadinho naquilo que a Helena disse, se a inflamação no caso dos doentes dela durante o tratamento não foi muito aguda, no caso dos meus doentes foi de facto major, principalmente no primeiro caso, tivemos ali uma inflamação muito acentuada e eu acho que houve uma boa resposta depois ao creme de fatores de crescimento. Portanto, acho que sem saber muito bem explicar, a verdade é que resultou. Exatamente. Obrigado, Marisa. Realmente é conhecimento empírico que estamos a acumular, precisamos de mais algum trabalho também para fundamentar melhor, sem dúvida nenhuma. Temos aqui novamente uma questão, mas é ligada à cicatriz, um participante anónimo tem experiência no uso de cirurgias plásticas. Ora bem, eu posso estar errado, mas a cirurgia que o doente Helena foi submetido, no primeiro caso, foi uma cirurgia reconstrutiva, com retalho e enxerto, também acaba por ser por aí. Eu já usei e recomendo, tenho casos que já apresentei aqui, tive a oportunidade de apresentar em webinars anteriores, em abdominoplastias, bastante extensa, abdominoplastia em flor de lis, que para mim até foi uma novidade, uma abdominoplastia tão massiva numa senhora, que correu muitíssimo bem. O caso, eu até acho que está no YouTube do Miguel, que ele de vez em quando partilha, e esse caso é que eu já tive a oportunidade de partilhar, mas não sei se há alguma experiência das colegas que queiram partilhar connosco. A experiência que eu tenho na plástica, digamos, tem muito a ver com a mama, não é? Com a plastia da mama. E esta plastia da mama, mesmo em situações perfeitamente benignas, a probabilidade de haver complicações no chamado T invertido, naquele local que fica ali esticadinho em tensão, é muito elevada, mas mesmo muito elevada. E não é o primeiro, este caso que eu trago aqui foi uma doente que foi sujeita à radioterapia, mas já tenho tido outras situações de doentes que não são sujeitas à radioterapia e às vezes até na mama contralateral, que às vezes é que complica, porque às vezes faz-se uma simetria, uma cirurgia de simetria, e este complexo de fatores de crescimento tem tido uma ótima resposta. Dentro daquilo, às vezes não é imediato, ou seja, não é instantânea, pronto, acabou, não há mais complicações, mas dentro deste avança e recua, há muito mais, ou melhor, muito menos reaberturas daquele T, muito menos, mas muito menos mesmo. Portanto, para mim tem uma indicação forte. Posso partilhar também um caso? Ainda temos tempo, Paulo? Se será a última resposta e vamos fechar o... Pronto, porque ainda há pouco tempo tive o caso de uma doente também com um T invertido, não era área de tratamento, era mama contralateral, de facto, como estavas a dizer, e a verdade é que a doente estava com uma deiscência desse T há 3 meses e que curiosamente a doente veio para observar a área de tratamento e nós acabamos por fazer o tratamento daquela área, dessa deiscência, e aplicamos o GFC e com 5 aplicações conseguimos cicatrizar. Tá bem? Portanto, a verdade é que houve ali um boost, uma aceleração do processo cicatricial, e a verdade é que eu vi a doente 1 semana após a cicatrização completa e a cicatriz estava completamente bem. Muito bem. Vamos só, porque a última questão eu vou deixar para o Pedro responder, que é onde adquire o produto, etc. Porque temos essa questão, portanto, será o Pedro a responder, ele irá encerrar o webinar.
Aqui há uma colega que pergunta o penso secundário. Eu posso estar equivocado, mas o que eu percebi é que não usavam penso secundário, ou seja, é aplicado e é nas áreas de descamação seca, ou seja, não tem apósito secundário ou material penso secundário, é aplicado 2, 3 vezes ao dente, é o dente que autocuida. Interpretei mal ou foi assim nos 2 casos que apresentaram? Correto, no meu caso foi mesmo isso, correto, sim, sim. Marisa, não sei se... Nos meus casos, Sim, sim. não. No meu caso, no primeiro caso era um apósito de silicone, no segundo caso era um apósito fino de silicone também. Era, desculpa, desculpa, uma espuma fina de silicone. Muito bem. Pronto, vou então passar a bola ali ao nosso ao Pedro Moita, que irá encerrar e pedir para responder à questão que a colega lançou de onde adquirir o produto, qual será a melhor forma, e acho que até tem alguma informação sobre isso, correto, Pedro? Desde já, dar os parabéns pelas vossas excelentes apresentações, enfermeiro Paulo, enfermeira Helena, enfermeira Marisa, excelentes partilhas de casos e obrigado pela vossa disponibilidade. Eu agora vou então, respondendo à questão que foi colocada, onde é que se pode adquirir o produto, vou passar só a partilhar um slide e nós temos duas, penso que já estão a ver, temos duas formas do produto ser adquirido, ou através das farmácias, qualquer farmácia tem o produto, o código do produto para mais fácil identificação é o 6087445, ou através do nosso website e linha de apoio, que é o dermexcel.com. Quer um, quer outro, podem obter o Dermexcel. E depois também para partilhar todos e convidar a todos a que possam nos acompanhar nas redes sociais, através do Facebook ou do Instagram, onde também partilhamos muita informação sobre os fatores de crescimento, portanto estão todos convidados, quer numa rede ou noutra, a poderem nos acompanhar. Caso queiram esclarecer alguma questão, alguma dúvida, também deixamos os nossos contactos e por favor sintam-se à vontade para fazer qualquer tipo de questão. Por fim, mais uma vez, agradecer a participação de todos, a participação dos palestrantes, foi excelente a partilha, passamos um bocadinho o tempo, mas pronto, as conversas, como se diz, são como as cerejas e acabámos por passar um bocadinho do tempo, e agradecemos também a todos os quase 180 que estiveram aqui connosco, 180 participantes que estiveram aqui connosco. Foi um prazer e um privilégio estarem aqui connosco, agradecemos tudo, desejamos uma boa noite para todos e então até uma breve oportunidade. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, enfermeira Helena, boa noite, enfermeiro Paulo, boa noite, enfermeira Marisa. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Agora só quem vai desligar vai ter uma ou duas perguntas só para responder. Os oradores não, só os participantes, está bem? Se quiserem fazê-lo, agradecemos. Muito obrigado, boa noite a todos.